Mais de 1 milhão de domicílios seguem sem energia elétrica após a forte chuva que castigou a cidade de São Paulo. O prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes, cobrou uma ação mais efetiva do governo federal na fiscalização e também na punição da concessionária de energia. Acompanhe na reportagem de Daniel Lian. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, disparou diversas críticas à Enel, concessionária, que é responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista. Disse que, se dependesse dele, essa concessionária já não estaria mais fornecendo aos consumidores paulistanos. Eu tenho cobrado, olha, eu entrei com várias ações judiciais. Nessa semana, agora na terça-feira, para você ter ideia, eles entraram com recurso, eu havia conseguido uma liminar, aonde a juíza havia determinado que eu teria acesso, foi nosso pedido, para ter todos os caminhões com GPS, para saber quantos caminhões tem circulando na cidade, derrubaram essa liminar, né? Aí fizeram uma proposta de um acordo com relação à questão do plano de contingência. Agora, na terça-feira, eles apresentaram uma outra proposta, então eles vão empurrando na justiça. O governo federal não tem feito nenhuma ação concreta, né? E, infelizmente, a gente está nessa situação, tendo, inclusive, com todo o sofrimento, um depoimento em julho desse ano, do presidente da República, dizendo que já está estudando a renovação de contrato com a Enel, né? Não depende da prefeitura, se dependesse, já estava fora. Depende do governo federal, porque a concessão é do governo federal. Nunes destacou que aproximadamente 1 milhão de unidades consumidoras estão sem energia neste momento na cidade de São Paulo. Perguntei para o diretor agora quantas equipes tem? 300 equipes. Divide isso por 23 municípios. Eu ainda estou com vários locais que eu não consigo liberar, porque eu dependo da Enel desligar a energia para poder fazer o corte e a remoção da árvore. Se tivesse com todas as equipes numa quantidade suficiente para atender a cidade, a gente não estaria tendo esse problema. Essa manutenção das linhas de alta atingiu 17, até agora não retomou. Por que teve esse problema? E vou te contar uma coisa, o diretor me mostrou ali as fotos de alguns leões. Eu liguei agora e falei com o Sandoval, presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Falei, olha, o que eu vi das fotos que ele me mostrou, onde passa o leão, cheio de mata e de árvore do lado. Deveria estar bem limpo aquilo, para numa situação de ventos fortes, né, você não ter árvores jogando para cima daquelas linhas de alta tensão. Ricardo Nunes destacou que há precariedade na fiscalização por parte do governo federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica está avaliando anular a concessão da Enel após o apagão no estado de São Paulo. E é o Fabrício Naitsky que chega agora aqui no Fast News com todas as informações. Fabrício, o que a ANEEL disse? Bom, Soraya, boa tarde para você novamente, a todos que acompanham o Fast News. A ANEEL já intimou a Enel a apresentar uma proposta de adequação da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica aqui no estado de São Paulo. Essa decisão veio ontem, um dia após o apagão de sexta-feira, durante o temporal que atingiu aqui toda a região metropolitana do estado, várias áreas do estado de São Paulo, aliás, além da região metropolitana, muitas cidades ali na Baixada Santista também atingidas. E segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a resposta da Enel para estes apagões está aquém das obrigações da empresa, está abaixo do esperado pela agência nacional. Agora, o que vai acontecer? A Enel precisa apresentar um plano, então, para a ANEEL, mostrando os reparos que devem ser feitos em relação aos apagões, em relação à prestação de serviços aqui no estado. Esse plano será analisado por uma diretoria da ANEEL e, caso a diretoria julgue que o plano é insatisfatório, eles podem pedir, então, a cassação do contrato de concessão aqui da Enel. Em resposta, a Enel afirmou que a distribuidora está sim comprometida em ir além dos indicadores estabelecidos e que segue com um plano estruturado para seguir a trajetória de melhoria contínua dos serviços. Lembrando que técnicos de outros estados da Enel vieram aqui para São Paulo para auxiliar nos trabalhos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Dos 2,6 milhões de pessoas que ficaram sem energia aqui no estado desde sexta-feira, 2,1 são clientes da Enel e pelo menos 650 mil já tiveram a energia elétrica restabelecida desde então. Soraya.
Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. Nesse momento, inclusive, cerca de 900 mil clientes da Enel ainda estão sem luz, quase 48 horas depois, então, de toda aquela tempestade que teve na sexta-feira. A falta de luz, então, mais de 2 milhões de residências na Grande São Paulo, fez representantes dos governos federal, estadual e municipal criticarem a Enel, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia na região. Agora, você sabe, né, se você, claro, foi uma dessas pessoas afetadas, quais são os seus direitos? Por isso, vamos conversar agora com a advogada especialista em direito do consumidor, Gabriela Guerra, para também tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas. Deve ser uma situação, nesse momento, a gente fica imaginando, né, de desespero das pessoas que ainda estão sem luz, passados 48 horas. Gabriela, o que esse morador, né, como esse consumidor pode pedir algum tipo de ressarcimento? A gente tem visto falhas de energia acontecerem, né? Essa não foi uma falha exclusiva e, infelizmente, cada vez mais longas, né? Demorando muito tempo para a luz voltar e restabelecer. Boa tarde. É exatamente isso. Essa demora que é o problema, né? Porque, assim, a Enel, ela acaba informando que é motivos de força maior, que não é responsabilidade dela, mas a demora, sim, é responsabilidade dela. E é nesse ponto que os consumidores, eles têm que se documentar da melhor forma possível, que seja com nota fiscal, fotos, prejuízos de alimentos, prejuízos de equipamentos elétricos, qualquer coisa que foi danificada nesse período e principalmente pelo fato da demora do retorno da energia elétrica, que aí sim esses prejuízos podem ser indenizados. E é muito importante para o consumidor saber que ele tem 90 dias para isso, tá? Então, o que é importante? O quanto antes tirar foto, ter comprovantes, documentações e entrar em contato com a Enel, que existem alguns meios, telefone, tem na internet e tem até pessoalmente, você pode ir até lá e dar entrada no seu pedido, fazendo a reclamação e a solicitação de indenização. A Enel, ela tem 10 dias para te ressarcir ou tentar arrumar o prejuízo, tá? Então, por exemplo, se você tem uma televisão que foi danificada, porque ficou, né, em algumas residências, ficou num vai e volta de energia por um período, e isso pode ter queimado alguns aparelhos. Não consertem esses aparelhos por conta, tá? Isso tem que partir da empresa, da concessionária de energia elétrica, elas têm que arrumar em 10 dias ou te indenizar. Não faça isso e peça ressarcimento, que isso pode ser que você não consiga. Isso é muito importante para todo mundo saber, tá? Agora, Gabriela, só para a gente reforçar essa orientação que você deu, então é importante comprovar, ainda que todo mundo saiba, né, que teve uma tempestade, que as pessoas ficaram sem luz, tem que comprovar de alguma forma que você sofreu algum tipo de prejuízo, né? No caso, por exemplo, um eletrodoméstico, uma televisão, enfim, pessoas de comércio, né, que teve também prejuízo nesse sentido. De que forma essas pessoas podem comprovar, então? E para onde enviar toda essa documentação, né? Essas fotos, enfim, algum tipo de documento que comprove que teve esse prejuízo? Certo. O primeiro passo realmente é com a própria Enel e você manda vídeos, fotos da geladeira, os alimentos, notas fiscais das compras dos alimentos, porque assim, é importante, se são alimentos que estavam armazenados em geladeira, então são alimentos recentes, que devem ter nota fiscal, sorvetes, enfim, remédios, tudo isso é importante você ter nota fiscal sim. Normalmente, infelizmente, muitas pessoas acabam recebendo a negativa do ressarcimento. Então, o próximo passo, depois de dar entrada aí nesse pedido de reclamação na própria concessionária de energia elétrica, você entra em contato com o PROCON. O PROCON já tem um canal específico, né, pelo menos aqui o de São Paulo, específico para reclamações
e falta de energia elétrica. E tem tido, sim, surtido muitos efeitos nessas reclamações do PROCON, mas só aquilo que é efetivamente documentado. E eu queria aqui deixar um parênteses muito importante nas situações de urgência, né? Eu citei aqui que você não pode, por exemplo, consertar a sua televisão e a sua geladeira, infelizmente. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de um fornecimento de um oxigênio, aparelhos de saúde que precisam ser conectados, não podem ser desligados em nenhum tipo de situação. Muitas dessas pessoas acabam tendo que contratar gerador, né, numa situação muito emergencial. Aí sim, você pode ser indenizado, você pode comprar, adquirir, né, na medida do possível. E se você receber uma negativa, você pode entrar com uma ação judicial para pleitear o ressarcimento dessas situações que você teve que desembolsar de uma forma particular. Gabriela, nosso comentarista Cássio Miranda também vai participar dessa entrevista, vai te fazer uma pergunta. Doutora, boa tarde. Desde sexta-feira, para além de todos os problemas que nós temos acompanhado inúmeras entidades emitindo notas contra a Enel, indicando prejuízos dos seus associados, como é o caso da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares, como é o caso de outros ramos de serviços. Também é possível, sob o ponto de vista jurídico, que esses usuários sejam representados por essas entidades e sejam propostas ações coletivas, ou o ideal é que sejam propostas ações individuais? Olha, no meu entendimento, cada caso é um caso, sabe? Porque, assim, cada bar, cada restaurante teve um prejuízo específico. Então, assim, essas entidades, elas podem colaborar com orientações, com apoios, ajudando na parte da documentação, mas, ao meu ver, o melhor a se fazer é de formas individuais, porque cada bar, cada consumidor final teve um prejuízo específico. Não dá para coletivizar algo que cada um sofreu um prejuízo de formas diferentes, né? Então, assim, é uma responsabilidade objetiva da Enel. Então, cada consumidor final que paga a sua conta, ela tem o direito aí de entrar com uma ação somente de forma individual. E uma coisa que eu queria até destacar aqui, que é importante, existe a possibilidade, inclusive, dessas pessoas que estão sofrendo aí uma demora no retorno da energia elétrica, de, inclusive, entrar em contato com a Enel, pedir um esclarecimento de como é feito o cálculo do fornecimento de energia elétrica e pedir a devolução daquilo que ela não teve a oportunidade de usar nesse período que está em falta. Então, receber um ressarcimento até da conta de energia elétrica. Nos próximos meses, por exemplo, a senhora diz? Isso, por exemplo, você ficou aí 72 horas sem. Se ele faz o cálculo, né, mensal, R$14 por dia. Então, esses R$14 de 72 horas deve ser devolvido para o consumidor. Até porque o serviço de energia é cobrado a partir da quantidade que se é fornecida, né? Então, talvez uma sugestão para os consumidores é já ficar de olho na conta, né, que vai vir nos próximos meses, se não vai vir também cobrança. E é o que acontece, tá? Isso é um histórico já, a gente teve um apagão em novembro de 2023, e isso é histórico. Em dezembro, janeiro, teve essa cobrança sim, e os consumidores não foram ressarcidos disso. Inclusive, falando desse histórico, desse apagão de novembro de 23, também teve a demora aí nessas indenizações, e todos esses valores devem ser, sim, atualizados, tá? E aí isso pode também acabar numa judicialização? Olha, infelizmente é o que acontece, tá? Pequenos valores acaba sendo resolvido no PROCON, graças a esse novo canal de atendimento para a falta de fornecimento de energia elétrica. Pequenos valores acabam sendo facilmente resolvido. Agora, indenizações maiores, infelizmente, acaba tendo que ocorrer a judicialização. A Cássio tem uma pergunta? Doutora, um último ponto é a questão contratual da Enel. Nós acompanhamos aí um jogo de empurra, né? O governo do estado passando para o poder público federal, o poder público federal passando para o poder público municipal. O fato é que a Enel é uma concessionária
de serviço público. Sob o ponto de vista do direito do consumidor, também é possível nós trazermos juridicamente para a discussão a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal como corresponsáveis por este problema? Com certeza, é exatamente como você falou. Apesar de ser algo privado, ainda é um fornecimento público. Então, sim, eles são solidariamente responsáveis, né? Porque eles também assumem o risco até da manutenção da árvore que por um vento forte foi derrubada, né? A prefeitura também é responsável nesse ponto de fazer os cortes dessas árvores, da manutenção adequada para que a fiação fique mais segura nesse ponto. Então, sim, elas podem ser também solidariamente responsáveis pelas indenizações, pela demora no retorno do fornecimento da energia elétrica. Só para terminar e focar nessa informação, doutora, o prazo que os consumidores têm para fazer esse questionamento é? São 90 dias, tá? Dessa reclamação, sempre documentado. Não adianta sem documentação. E a Enel tem 10 dias para ela te ressarcir ou pelo menos agendar uma vistoria do seu aparelho. E com relação à alimentação, essa parte alimentícia é 1 dia, tá? Então é importante deixar destacado isso, que é 1 dia para a parte de perecíveis e eletrônicos, essas coisas são 10 dias. E aí o que a Enel pode fazer? Ela pode ressarcir ou consertar, tá? Isso, e anota número de protocolos de todas as ligações que vocês fizeram, para que tudo que for documentado vai ajudar num possível processo judicial. E lembrando que valores pequenos, você não precisa nem de advogado para entrar com a ação. Perfeito. Conversamos com a especialista em direito do consumidor, Gabriela Guerra. Muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. A gente, claro, espera que a luz de todas essas pessoas volte o quanto antes. Obrigada mais uma vez. Um ótimo domingo. Obrigada. Bom domingo a todos. Bom trabalho. Obrigada.